Olá pessoal, meu nome é Maurício Beder e eu estou aqui para apresentar um roteiro de como lavar a sua bike. Apresentamos algumas recomendações, daremos algumas dicas. Vocês seguirão as dicas, fiquem bem à vontade para dar opiniões e tirar conclusões dos nossos procedimentos. Isso é como eu faço para lavar a minha bicicleta. Temos também o shampoo automotivo com detergente, sem problema. Aqui tem uma cera de polimento. Aqui temos também o querosene. Utilizamos também um recipiente para colocar o querosene e vários pincéis para lavar a bicicleta. Uma flanela, um balde para colocar a água e uma pecinha especial que eu utilizo é essa pecinha para tirarmos a roda traseira para lavarmos a corrente. Nossas bicicletas não têm desconso lateral nem central, então nós utilizamos um cavalete. Esse cavalete foi adquirido numa loja que vende bicicleta. É um cavalete muito simples, apenas para deixar a bicicleta na posição vertical, sem tombar para os lados. Então vamos posicionar a bicicleta no cavalete, aqui, deixar ela bem posicionada. É interessante amarrar o guidão, porque às vezes nós estamos sacudindo a bicicleta para algum dos lados e o guidão fica mexendo muito. Então é interessante você utilizar um barbante qualquer, para prender o guidão, deixar ele fixo. Então eu utilizo esse barbante, coloco aqui ao redor do selim e aperto, trago para cá para outra forma, para deixar o guidão bem firme, bem apertado. Então, dou um nó aqui, com cuidado, a gente vai ter que tirar esse barbante depois e utilizar novamente. Deixo ele aqui e agora ele está bem fixo e ajuda muito na limpeza da bicicleta. É interessante salientar que bicicleta não gosta de água. Então a gente vai lavar ela e há um contrassenso. A gente vai jogar água em algumas partes que não deve ser jogado água. Por exemplo, os cubos, jogar a mangueira com força nos cubos não é interessante. No movimento central não é interessante jogar. No cubo dianteiro também não é interessante jogar água. Na verdade, a limpeza da bicicleta não é com jato d'água, é com um pano e limpando um pouco úmido, molhado, mas não precisa ser um jato muito forte. Então, por conta disso, eu utilizo esse dispositivo, que é um dispositivo que é vendido na cidade para transporte da bicicleta. Você tira a roda traseira e insere esse dispositivo aqui e fica bem interessante para você limpar a corrente da bicicleta com esse dispositivo e sem a roda. Então eu tiro a roda traseira, limpo ela à parte e deixo a roda dianteira, limpo ela no local. Mas quando for jogar água, sempre tomar o cuidado de não jogar água com muita força, com muita pressão nos cubos, no movimento central e no eixo do guidão. Essas bicicletas atuais, a maioria delas tem o cubo chamado cubo rápido, onde você facilmente retira a roda. Então eu vou retirar a roda traseira, puxando a alavanca aqui, a roda já soltou, eu bato ela um pouco, puxo o jogo de marcha, a roda já sai, eu puxo a corrente, note que a mão fica toda suja, eu vou limpar, eu tiro a corrente e a roda já saiu. Então eu posiciono novamente a bicicleta no cavalete, e vou guardar a roda no local para depois fazer a limpeza da roda. E vamos utilizar agora essa peça que eu falei para vocês, que é para transporte da bike. Então eu utilizo ela também para limpar a corrente. Então eu vou posicionar a peça na corrente, trago ela aqui e coloco assim a peça nessa posição e aperta. Vamos apertar. Pronto, ficou apertado. E aqui eu tenho a corrente fica tracionando e funcionando em cima dessa peça aqui. Deixa eu guiar ela para ela ficar pronta. Então ela fica tracionando aqui e aqui fica mais fácil da gente
proceder à limpeza da corrente sem necessidade de tirar a corrente. Alguns ciclistas acham melhor tirar a corrente, eu não acho. Eu acho melhor deixar a corrente no local. Vários produtos para a limpeza da corrente. Eu particularmente utilizo o querosene. O querosene é bem interessante para limpar porque ele retira toda a óleo e graxa anterior, deixando a corrente bem limpinha de areia, de sujeira, do óleo antigo, e para nós limparmos e colocarmos o óleo novo. Então vamos colocar o querosene em recipiente com alguns pincéis. Não precisa muito querosene porque a corrente é pequena, não há necessidade. Você pega um pincel, note que esse pincel ele tem as cerdas um pouco menor. Eu cortei as cerdas para ele ficar mais firme. Então, utilizando o pincel, a gente vai limpando, girando a corrente, girando e limpando a corrente com o querosene. Utilizando o querosene, note que vai pingando o querosene muito sujo, vai saindo muita sujeira da corrente. Essa sujeira depois vai ser lavada. Aproveitamos também para passar querosene em outras partes da bicicleta. Então essa bicicleta tem freio a disco, o querosene não deve ser colocado na pinça de freio, nem no disco. Então evitar o querosene nessa região, porque a pastilha de freio ela absorve o querosene e ela pode chegar até a vitrificar o disco, você perde as pastilhas e perde o disco da bicicleta. Então não é interessante colocar óleo nenhum, nem WD, nem silicone, nem querosene no disco, nem nas pastilhas de freio. Apenas sabão e detergente. As pessoas criam alguma polêmica a respeito do querosene que eu utilizo. O querosene que é utilizado é tão somente para retirar o óleo antigo da corrente ou as partes da bicicleta onde tem óleo. Mas ele depois vai ser lavado e vai ser retirado totalmente da estrutura metálica da bicicleta. Então não deverá ficar querosene nenhum na bicicleta, mesmo porque nós, após a lavagem, nós ainda passamos sabão e água para tirar o excesso de querosene e deixar a bicicleta livre desse detergente. E os pincéis na mão, você pode passar o querosene em partes como os passadores de trocador de marcha aqui, você vai passando querosene, vai limpando. Note que quando o querosene passa, ele já limpa muito a peça, entende? Vai passando aqui nos passadores, no passador central, passa na coroa, passa o querosene na coroa para tirar o excesso de óleo, nos pedais, passa querosene nos pedais também, para tirar o óleo antigo e a sujeira, entende? Passar o querosene na coroa aqui de trás para limpar. Note que ela limpa muito bem o querosene, limpa muito bem a sujeira anterior. Note que vai saindo. Quando a gente passar a água, vocês vão ver o resultado desse trabalho. O querosene também não deve ser colocado muito dentro do movimento central. Então, apenas evitar que ele caia no movimento central. Então, note que a sujeira está saindo, está descendo completamente com a utilização do querosene. Só o restante da bicicleta, só água e sabão. Nós desmontamos a roda e a roda também está muito suja de óleo, de sujeira da corrente. E tem a catraca que a gente vai lavar também. Então, cuidado é para não entrar querosene no cubo e não bater no disco. Então eu vou com cuidado eu vou limpando aqui a lateral, nessa posição vertical, onde o querosene já cai para baixo, não cai dos lados nem penetra em local indesejado. Então, com o pincel com as cerdas maiores, eu vou limpando a catraca da bicicleta. Não precisa utilizar muito querosene, o interessante é utilizar mais o pincel. Então praticamente
a catraca já está limpa. Depois eu vou mostrar como é que a gente bota a água. Interessante também é pegar um pano, molhar um pouco no querosene para limpar o aro da bicicleta, porque está sujo de óleo. Então limpa o aro com pano, utilizando um pano. Vai limpando o aro, veja como o aro fica bem limpinho. Gira, não passar querosene no disco, como eu falei anteriormente. Passa novamente o pano embebido de querosene no aro para limpar, para a limpeza. Note que ele ficou mais limpo. Passa em cada uma dos espaçamentos entre os raios para deixar ele bem limpinho. Vai passando, vai limpando, vai passando, limpando. Note que o aro vai ficando bem limpo. O pneu também pode passar um pouco do pano no pneu para limpar o pneu. Deixar o pneu limpo também, dessa sujeira. Vai limpando. E com isso há uma limpeza mais aprofundada. Com o pano embebido de querosene, limpamos o centro do cubo, que fica muito sujo também. Limpamos o centro do cubo. Essas partes depois serão todas lavadas com água e detergente para retirar o excesso de querosene. Com aquele paninho embebido aí, umedecido de querosene, a gente pode passar no quadro da bicicleta, nos paralamas, se tiver paralama. Vai passando normalmente, sem problema. Evitar sempre passar qualquer tipo de óleo ou querosene na pinça de freio e nos discos de freio. Isso aí a gente utiliza sabão e água. Então praticamente a bicicleta está livre dos óleos antigos. Agora a gente vai passar água com sabão. Usaremos um balde d'água com sabão. Vamos colocar um pouco de água no balde. Já está previamente com sabão. Vamos dar um pequeno jato na bicicleta para a limpeza. Como eu tinha falado anteriormente, tomar sempre o cuidado para que a água não bata no cubo. Então, não precisa ter muita água, nem muito, uma lavagem rápida, como se fosse uma chuva, somente para tirar. Dá uma girada aqui para tirar o excesso de querosene que ficou, dá uma limpada. Pronto, praticamente está pronto antes de colocar o sabão. Agora, depois de colocar o querosene, note que nós retiramos o excesso de querosene com água. E agora utilizaremos uma flanela e uma bucha para passar sabão na bicicleta. Passa sabão na bicicleta toda. Aproveita para lavar a roda dianteira, que até então nós não tínhamos lavado. Então, lavamos a roda dianteira. Nesse momento é interessante o guidão preso, que a roda não fica girando para um lado para o outro. Na hora que passamos sabão na roda, o sabão pode ser passado no disco, sem problema. A suspensão dianteira, com água e sabão. Limpar o outro lado da roda. É uma limpeza rápida. Não precisa muito limpar o paralama. A lama sai com água e sabão. Só os óleos é que sai com querosene. É que se sua bicicleta tem velocímetro, ou lâmpada, ou luz, você retira tudo. Retira o velocímetro, retira a lâmpada, retira todos os acessórios dela para ter uma limpeza mais eficaz. Aquelas partes que passamos querosene, como a corrente, nós agora iremos passar sabão com água para tirar todo o excesso. Então estamos aqui passando, tirando o querosene que ficou. Pode passar à vontade. Retirar todo o querosene restante. A ideia é não ficar nada de querosene na bicicleta.
Então passamos aqui cai de vez em quando. Passamos aqui o sabão na corrente. Veja como é interessante esse aparelho que eu utilizo, que ele deixa a roda bem livre para você limpar a corrente sem a necessidade de utilizar a roda. Então é menos um problema que você tem não utilizando essa roda, porque você não vai deixar a água cair no cubo, nem na catraca, nem no movimento da catraca. A parte da pinça de freio, você pode utilizar sabão normalmente. Nunca querosene, sabão e água. Não danifica esse equipamento. Então, agora iremos para a roda traseira que nós tiramos. Nós iremos fazer a limpeza com sabão também da parte da roda. Sempre utilizar a limpeza daqui para baixo, nunca aqui em cima, porque vai evitar de cair água no cubo. Então a gente sempre utiliza daqui para baixo, daqui para baixo, sempre utilizando o meio radial para baixo. Com isso retiramos aquele querosene que ficou na roda. E agora nós podemos passar uma bucha não muito molhada com sabão no disco. Limpamos o disco sempre utilizando essa técnica e utilizar aqui embaixo, lavar embaixo. Limpando o disco, colocamos a bucha aqui por dentro para fazer uma limpeza mais eficaz de todo o cubo. Utilizamos aqui a bucha. Utilizamos a bucha, molhamos um pouquinho mais de água, sabão, para limpar o centro do cubo. Colocamos a bucha no centro do cubo. Limpamos os raios. Então com isso a roda fica completamente limpa e livre daquele querosene anterior que a gente tinha colocado nela, na catraca. Evitar sempre lavar aqui em cima, sempre do meio para baixo. A catraca pode levar um pouquinho de água também, sempre nessa posição aqui. Pouca água, sempre girando. A roda está com sabão. Agora vamos passar água na roda. Que a água não deve ser jogada nessa posição aqui, sempre nessas posições aqui. É mais interessante. E pouca água. Como eu falei inicialmente, a bicicleta não gosta de água. A torneira fraca. O que tira a sujeira é o esfregão, não é a força da água. Lavamos embaixo da roda. Note que estamos passando água embaixo da roda, nunca água em cima. Sempre água embaixo, evitando os cubos. Giramos, evitamos os cubos. Sempre passando aqui embaixo. Note que ainda tem sabão no cubo, então o que é que eu faço? Eu dou uma pequena lavada rápida aqui. Pronto. Já como se fosse uma chuva. A bicicleta levou uma chuva. Então já tá limpa. A torneira com a baixa pressão, a gente vai tirar o sabão que a gente colocou na bicicleta. Também não precisa muita água, somente uma aguinha rápida. Passa aqui na corrente. Passa na corrente. Aqui a gente pode dar um pouquinho mais de pressão, sem problema. Para tirar todo o sabão, todo o querosene, aquilo que ficou. Dá uma estilingadazinha aqui rápida. E uma lavadazinha rápida nela. Rápida, não precisa jato forte. Sempre de cima para baixo, nunca nas laterais, nem de baixo para cima. Terminada essa parte, pegamos uma flanela limpa, iremos enxugar toda a bicicleta. Enxugar o quadro, enxugar o selim, enxugar os paralamas. Saímos enxugando todas as partes que ficaram molhadas, expostas da bicicleta. Enxugar o paralama, enxugar a roda, enxugar o disco. Enxugar o disco da bicicleta. Esse processo de enxugar a bicicleta é interessante porque ele também retira muita sujeira. Sujeira às vezes que a gente não pode retirar, ou esqueceu, ou não viu, ou passou batido. Então
a sujeira vai sendo retirada com essa fase de enxugamento da bicicleta. Essa parte central dá umas pedaladas mais fortes para retirar toda a água que ficou e sai enxugando. Pegamos a catraca, damos umas forçadas nela para ela tirar o excesso de água, uma batidinha e enxugar também. Enxugar normalmente. Pega aqui, enxuga, nota que fica bem limpinho. Sai realmente toda a sujeira de óleo. Enxugar o disco, o centro do cubo com a flanela também. Deixar ela toda enxuta. Toda enxuta. Então, iremos pôr novamente a roda no lugar, retirar aquela pecinha que eu falei para vocês no início, que essa peça ajuda muito no serviço, ela é retirada facilmente, já retirei ela. Iremos agora colocar a roda, no lugar. Essas rodas de bicicletas atuais, elas encaixam muito facilmente, tá vendo? Já encaixou. Então um macete é retirar ela do cavalete, deixar fixa no chão, e um macete para deixar o freio na posição normal é você, com ela encaixada no lugar, você simplesmente pressiona o freio traseiro. Pressionei o freio e agora faz a blocagem da roda. Fazer a blocagem da roda. Pronto. Então com esse artifício a roda deverá ficar centrada. Podemos utilizar também na bicicleta, devemos utilizar, principalmente essa área da gente aqui na cidade que eu moro, que tem muita maresia, é o WD-40 para evitar a oxidação da bicicleta. Então onde passar o WD-40? Eu diria inicialmente aonde não passar o WD-40. Não deve ser passado de forma alguma no disco de freio nem nas pinças de freio. De forma alguma utilizar qualquer tipo de óleo ou silicone ou spray de nada, né? Só sabão e água nessa região aqui. Então, utilizar o WD em pequenas partes da bicicleta, um parafuso, um quadro, alguma coisa aqui no botão, né? Alguma coisa que oxida aqui na suspensão dianteira, né? Então praticamente não tem muita coisa para se colocar. Se você quiser dar um banho geral mais na bicicleta, é interessante você dar o banho com o silicone spray. É interessante também passar o silicone na bicicleta. O silicone a gente passa mais nas partes plásticas, ou seja, no paralama se tiver, numa garrafinha, entende? Nessa parte mais, mas o silicone pode ser dado na bicicleta toda também, até como um lubrificante para não oxidar. Proteçãozinha com pano aqui na corrente, antes de colocar o óleo, e pode colocar o óleo à vontade, pode embebedar a corrente sem maiores problemas. Pode colocar o óleo na corrente, vai girando a corrente e colocando óleo nela. Pode embebedar ela sem problema. Se você colocar óleo na corrente, como eu falei anteriormente, à vontade, deixar ela bem umidificada de óleo, você usa um pano seco para retirar o excesso de óleo. Então você bota a corrente aqui no pano e vai girando para retirar o excesso de óleo. Deixar ela com óleo somente na parte central. Porque a parte de fora, a parte lateral, não tem necessidade de ficar com óleo, mas ela fica ainda um pouco de óleo. Mas o interessante é você tirar todo o excesso de óleo que fica nessa parte de fora da corrente. Então você vai fazendo esse movimento com o pano. Note que o pano fica todo embebido com o excesso de óleo que você está tirando da corrente. Isso aí é interessante também porque ela vai pegar menos areia, menos poeira. Então, retirado todo o óleo, a maior parte do óleo que fica no exterior da corrente, ela fica mais limpa. Então você pode colocar óleo também nessa parte do passador traseiro. Coloca o óleo aqui,
todas as partes do passador traseiro, nas roldanas. Coloco o óleo nas roldanas. Essa parte central aqui de marcha também, só nos eixos, no eixo dos passadores, você coloca os óleos, não precisa impregnar ele todo. Onde tiver algum eixozinho, você bota o óleo e ele vai depois penetrando normalmente no passador. Esse é o roteiro para lavar a bicicleta que eu utilizo para lavar a minha bicicleta. Então, algumas vertentes, algumas divergências podem surgir a respeito do óleo que utilizar, a forma de lavar. Então, todas essas coisas, o próprio ciclista, ele com o tempo irá verificar a melhor forma dele lavar a sua bicicleta. Então, eu lavo a minha da forma que eu apresentei a vocês. Espero que gostem. Obrigado.